Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fonotalks, o nosso espaço de escuta, conexão e troca de experiências reais. E hoje, com a presença de uma mãe muito especial, a Ana, é mãe do Ravi, de 2 anos e 11 meses, tá ali quase para os 3 anos, né, Ana? Isso. E o Ravi, ele tem uma perda auditiva bilateral profunda e é usuária de implante coclear já há um tempinho. E a gente vai contar um pouquinho dessa história. A gente sabe que muitas famílias são chefiadas por mulher, principalmente quando existe uma criança atípica, uma criança com alguma deficiência na família. Então, me conta um pouquinho sobre você, sobre o Ravi. Bom, o Ravi ele vai para 3 anos, né? A gente descobriu a perda auditiva dele bem cedo, digamos assim. Desde então, quando nasceu, a gente achava que era uma criança sem nenhuma perda auditiva, sem nenhum problema. E aí, com o tempo, a gente foi percebendo que o Ravi tinha algo de diferente. Era uma criança especial, uma criança diferente. E foi então que a gente começou a tentar descobrir o que era que o Ravi tinha. E aí, com 10 meses, a gente recebeu o diagnóstico. O Ravi ele tinha uma perda ambos ouvidos. Foi um choque, né? Para a família inteira. Isso. Como que foi, assim, nesse momento? Como foi receber? Como foi chegar até a avaliação auditiva? Que sinais que você percebia, Ana, quando ele era pequenininho, que chegou a te provocar ali? Eu preciso realmente fazer uma avaliação auditiva e entender se ele ouve ou se ele não ouve. A gente percebia que muitas das vezes uma porta batia, uma tampa de panela caía, algo caía, um barulho mais alto e o Ravi não tinha reação. Não assustava, não chorava, não demonstrava. Não chamava a atenção Não. dele. E às vezes a gente colocava ele em desenho, música e não era algo que prendia, cativava ele ali. Então foi quando a gente começou a perceber que alguma coisa tinha ali naquele momento com ele. E qual que foi o primeiro profissional que te atentou ali? Vamos fazer uma avaliação auditiva? Vamos entender um pouquinho se existe uma perda auditiva nesse caso? Foi o pediatra. Foi quando, numa consulta de rotina, eu questionei o pediatra, falei os sinais que o Ravi estava apresentando. Aí ele falou assim, Ana, vamos fazer uma audiometria, né? Pra gente ver se pode ser audição e caso não for, a gente descarta e vamos diagnosticar ele para ver o que poderia ser. E aí foi quando a gente foi encaminhado para o otorrino. E aí a gente fez a audiometria e constou essa perda dele. Sim, ele estava com 10 meses. Isso. Sim, foi feito toda uma bateria de testes para avaliar a audição do Ravi. Então, ele fez as emissões otoacústicas, o BERA, que é o potencial auditivo de tronco encefálico, né? Que é um exame objetivo que independe da resposta da criança para analisar se essa criança tem ali uma perda auditiva ou não. Então, existem exames que são sensíveis a perceber e analisar, investigar se a criança tem uma perda auditiva, mesmo sem a resposta da criança. Foi realizada também toda uma avaliação comportamental do Ravi. E como que foi? 10 meses, descobriu a perda auditiva, qual que foi a reação da família, o que aconteceu nesse momento? De primeira, a reação nossa foi um choque, né? Porque foi algo novo na família, a gente não tinha casos na família, então foi novo desde o início até hoje em dia, ainda é novo, porque eu falo que com o passar do tempo a gente ainda continua descobrindo coisas. Então foi um choque, mas acho que também foi o momento de todo mundo se unir para dar força um pro outro, né? Para conseguir suportar esse momento, passar por isso. E é essa importância da rede de apoio, né? Você teve naquele momento toda uma rede de familiares que se uniram ali, vamos então descobrir o que o Ravi tem, vamos intervir no que for necessário, né, para melhorar essa qualidade de vida do Ravi. No caso do Ravi, por exemplo, ele não ficou internado quando era pequenininho, ele não foi prematuro? Não, nasceu de 39 semanas normal, gestação normal, nunca desconfiamos de nada na gestação. Quando nasceu, ele fez o exame da orelhinha no hospital e não deu nada, não deu nenhuma alteração. Então, realmente foi um choque pra gente quando veio essa notícia. Daí a importância do acompanhamento da audição da criança, independentemente se ela tem
risco ou não para a perda auditiva. Então, se a criança não desenvolveu a fala, se essa criança não responde a sons, se ela não procura sons, não se comunica, a importância da avaliação auditiva dessa criança desde muito cedo, né? Sim. Porque o Ravi, ele não tinha sinais de risco, ele não foi prematuro, não tinha dado nenhuma alteração, você não teve nenhuma infecção, mas depois descobriu-se uma questão genética. Sim. Né? Então, uma das causas da perda auditiva infantil, além da prematuridade, além das infecções virais, pode ser a questão genética. Então, conta um pouquinho aí como foi essa descoberta da questão genética do Ravi. Logo após a gente descobrir a perda, né, dele, pegar o resultado e descobrir, eu me questionei muito como mãe. O que eu tinha feito ou o que eu tinha feito para o meu filho ter perdido essa audição. Eu me culpava muito nessa época. Então eu falo que a rede de apoio também me ajudou nessa parte, foi essencial. Então foi quando eu tentei ir atrás de descobrir um motivo do porquê da perda auditiva. E aí foi quando o pediatra me encaminhou: Ana, se você quer descobrir o porquê, vamos atrás de uma geneticista. Vamos fazer exame, vamos estudar. E foi então, a gente fez o primeiro exame de genoma do Ravi, que ali eu achei que já ia dar alguma alteração, mas foi assim, 2 meses de espera, e quando chegou a gente ainda não teve resultado nesses 2 meses. Não deu nenhuma alteração nesse exame dele. E aí foi quando a gente foi para outro exame, mais 3 meses de espera, que foi quando a gente teve a resposta, que o Ravi, ele tinha uma síndrome rara, com poucos casos no mundo, e a mutação dele, dessa síndrome, só ele no mundo que tem. Não tem nenhuma outra criança que teve essa mutação no sangue, no gene dele, né? Sim, e essa síndrome, um dos sinais, das questões que vem ali com a síndrome é a perda auditiva. E sempre é a perda auditiva bilateral, eles falam. Sim, a perda auditiva bilateral. E ele já estava com que idade quando descobriu a questão genética do Ravi relacionada à perda auditiva dele? Ele estava com mais ou menos 1 ano e 5 meses, mais ou menos, quando a gente descobriu. Sim, mas voltando um pouquinho, 10 meses você descobriu a perda auditiva. Qual foi a decisão ali naquele momento? Foi para aparelhinho auditivo? Como que foi essa abordagem? Como que foi essa orientação dos profissionais que atenderam o Ravi naquele primeiro momento? Naquele primeiro momento, eu como mãe não sabia o que fazer, né? Eu era novo, não achava que tinha tanta possibilidade do Ravi voltar a escutar como hoje. Então, quando a gente conheceu o Dr. Adriano, foi uma pessoa maravilhosa nesse processo pra gente, que acalmou a gente, que acolheu a gente como profissional. E ali ele apresentou, ele falou assim: Ana, vamos testar o aparelhinho auditivo no Ravi pelo menos 3 meses, para ver se ele vai ter algum resultado, algum retorno. E foi quando a gente, por 2 meses, a gente usou o aparelhinho auditivo nele, mas foi então que a gente começou a perceber que o Ravi não estava dando um retorno que a gente gostaria. Apesar da adaptação precoce do aparelhinho auditivo convencional, não era suficiente aquela amplificação do som, porque o aparelho auditivo, ele funciona de uma forma diferente do implante coclear. Então, o aparelho auditivo, ele vai amplificar o som. Eu preciso de uma cóclea que tenha algum resíduo auditivo para que o aparelho auditivo amplifique aquele som de uma forma suficiente que a criança tenha acesso a sons de fala. Mas no caso do Ravi, a gente tinha uma perda auditiva profunda bilateral. Sim. E a gente não conseguia resposta com esse aparelho auditivo, mesmo com uma boa indicação, uma boa adaptação do aparelho auditivo, um bom acompanhamento, ele não respondia ao aparelho auditivo. Isso. E aí, qual que foi o segundo momento depois desse aparelho auditivo? Aí o segundo momento foi o implante, que foi sugerido pra gente. De início eu fiquei com muito receio de fazer essa cirurgia. Qual que era o medo? Que é muito importante. As mães têm muito receio da cirurgia. O nosso medo, eu acho que é a cirurgia em si. O tempo que a criança fica ali dentro da cirurgia, né? E a gente também fala assim, querendo ou não, é uma cirurgia delicada por conta da onde é feita a cirurgia, né? Então, o meu medo ali de imediato era, nossa, meu filho vai entrar dentro de um centro cirúrgico, vai ficar tantas horas. E a gente sempre pensa no que pode acontecer, né? A gente não... Acho que a gente, como mãe, não pensa no positivo, né? Nessas horas. Fica com receio, sim, realmente, né? E então, a sugestão foi o implante, né? E aí foi quando a gente tomou a decisão. De início, a gente tinha questionado fazer só um lado no Ravi, o outro lado deixar com um aparelho convencional.
Mas aí foi então que eu falei assim, não, vamos fazer os dois lados, já que ele vai passar por esse processo, já vamos passar. É que nesse momento você ainda não tinha a resposta de que a perda auditiva dele era uma questão genética. Isso. Então ainda existia uma dúvida, será que esse aparelho auditivo não vai dar alguma resposta em algum momento? Aí então, assim, como a gente não sabia também dessa perda por genética dele, e a gente também acho que a gente cria muita esperança, tipo assim, não sei, a gente às vezes como mãe vai no mundo paralelo. A gente acha que o nosso filho vai voltar a escutar por algum milagre, vai acontecer alguma coisa que ele não vai precisar de passar por todo esse processo. Mas acho que com o tempo, com essa rede de apoio de profissionais, de família, a gente vai tentando entender e a gente entende que aquilo é essencial para o nosso filho, aquilo lá. Sim. Que é uma coisa que vai ajudar ele a desenvolver, melhorar. Então foi quando eu tomei a decisão de fazer o implante nele dos dois lados numa única cirurgia. Sim. E qual que foi a importância nesse momento dessa rede de apoio? Não só da família, dos profissionais. Você conversou com outras mães que tinham filhos usuários de implante também? Como que foi esse momento, Ana? Sim, antes do Ravi ir para a cirurgia, né, ser encaminhado, eu pesquisei muitas mães, né, que tinham passado por isso com crianças pequenas que já tinham feito implante. E ali também foi uma forma da gente achar um apoio, um acalento, porque elas já passaram por isso, têm a experiência, então a gente se sente mais tranquila, mais acolhida de saber que não é tudo isso que a gente pensa a cirurgia, que é uma coisa simples, que é uma coisa que vai dar retorno, que vai ajudar a desenvolver a criança. Sim, vai dar muito retorno, mas a gente sabe que existe todo um processo. Não é de uma hora para outra. Sim. E acho que por isso que é importante também essa rede de apoio de outras mães que passam pela mesma experiência, não só mães, famílias mesmo, né? Que a gente vê, geralmente nas crianças com implante coclear, a gente precisa do envolvimento da família como um todo, né? A mãe, o pai, o avô, o tio, né? Para que a gente consiga um resultado com essa criança, essa estimulação de uma forma diferente. E o Ravi operou, ele estava com que idade? Ele estava com 1 ano e 3. Um ano e 3 meses. Isso. E foi tranquila a cirurgia? Como que foi? Ficou com medo? Olha, foi tranquila, mas a gente fala que é angustiante ficar sentada no sofá do hospital esperando 8 horas, digamos, de cirurgia, né? Mas foi uma recuperação tranquila, mais tranquila do que a gente esperava por o Ravi ser muito pequeno, né? E é ter paciência, né, com o processo, porque é um tempo de recuperação, porque a gente como mãe acha que ele vai entrar dentro da sala de cirurgia, eu achava que ele ia entrar dentro da sala de cirurgia e já ia sair escutando. Que estaria todos os problemas resolvidos naquele desenvolvimento daquela criança, né? Mas é um processo que a gente tem que passar e é um processo que a gente também aprende a ter paciência para lidar com as coisas. Sim, por isso que é importante essa rede de apoio, né? A Ana disse ali, 8 horas de cirurgia. Na verdade, a cirurgia do Ravi foi uma cirurgia bilateral, ela demora um pouquinho mais, mas não é esse tempo todo a cirurgia. Sim. É que geralmente os pais deixam a criança e é todo um processo. Então, essa criança precisa se acalmar, ser anestesiada, até entrar no processo, ser preparada para daí realizar a cirurgia e depois tem um tempo de recuperação até que essa criança comece a voltar da anestesia e aí chamam os pais. Por isso que esse tempo um pouquinho maior e deixa os pais mais angustiados, né? Sim. Enquanto esperam o resultado da cirurgia. E depois, Ana, desse processo? Fez a cirurgia, tá tudo resolvido, não precisa fazer mais nada, tá tudo bem? Tá tudo bem, fez a cirurgia, passou o processo de recuperação e aí foi quando a gente ativou o implante dele, né? Foi a primeira vez, a emoção para a família inteira, né? O Ravi voltar a escutar, voltar para esse mundo do som. Qual que era a expectativa nesse momento da ativação? A gente acha que cria muita expectativa da reação dele, né? De como que vai ser. Por mais que o Ravi não teve tanta reação, a gente achou que ele não demonstrou tanto de primeiro. Mas é uma sensação, assim, maravilhosa, que a gente não consegue descrever. A gente vê o momento daquela criança escutando, às vezes procurando um som, tentando entender e assimilar. Sim, e eu que realmente participo das ativações, a gente realiza muitas ativações durante a semana, né? E principalmente de crianças também,
A família chega com uma expectativa muito grande. A gente sempre explica para a família que a reação de cada um é muito particular. Eu tenho criança que tem reações lindas, que já procuram o som, de que sorriem, mas tem crianças que realmente têm pouca reação naquele momento da ativação. Tem criança que chora desesperadamente no momento. Então ela é muito particular de cada um. E depois o processo, assim, a família se interessou em entender um pouquinho o que era o implante coclear, como que era esse processo, que ele não sairia ouvindo tudo, que teria todo um processo depois desse implante? Sim, todo mundo da família se juntou, né, para entender, para saber como que também seria esse cuidado com o Ravi dentro de casa, né? E até hoje, graças a Deus, eu tenho muito esse apoio da minha família. Meus pais sempre estão presentes em consulta nas terapias do Ravi e é gratificante. Ótimo. E como que foi depois? Assim, a gente faz o implante e a criança começa a ouvir. Mas ela ainda não entende esse som. Como que foi te explicado isso? Como que foi passado isso para a família? Como que você conseguiu passar para cada integrante da família e para os outros profissionais que atuam com o Ravi, na escolinha? Como que foi esse processo? Bom, como os profissionais que otorrino, a fono dele, explicou pra gente, é um processo que leva tempo. O Ravi, ele tem que aprender que ele escuta e aprender que através da escuta ele fala. Então, é um processo assim que levou um tempo da gente entender que o Ravi não seria do dia pra noite que ele ia começar a falar tudo. E não seria do dia pra noite que ele entendeu o que ele tá escutando. Porque ele precisa primeiro compreender o que ele tá escutando, né? De fazer essa diferença de sons. Então, foi um processo pra gente explicar pra família que todo mundo fica na expectativa de o Ravi tá escutando, o Ravi vai sair falando já. E você ainda tem muitas pessoas que perguntam pra você, mas ele tá com o aparelho, ele ainda não entende? Sim. Ainda te perguntam muito sobre isso? Ainda me perguntam, ainda me questionam muito. Por que ele ainda não tá falando? Por que ainda não... Já faz tanto tempo, assim, 2 anos, digamos, que o Ravi já tá implantado. E por que em 2 anos ele ainda já não tá falando, já não tá questionando? Igual uma criança de realmente 3 anos, equiparando, né? Ele com a criança da mesma idade. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que sempre estar explicando, que é um processo que leva tempo, que o Ravi tem 3 anos, mas de audição ele tem apenas 2 anos. Sim, um pouco menos de 2 anos, né? Então, é um processo ainda que leva um tempinho, que a gente tem que aprender a ter paciência. Mas hoje, o que você sente que o Ravi já entende auditivamente? O Ravi, ele tem uma compreensão muito boa. Não, assim, comandos que a gente fala, ele entende muito. Às vezes o que a gente ainda não acha que ele não entende é o modo dele se expressar ainda, que eu acho que ele tá nessa descoberta ainda de como se expressar falando e dar um jeito da gente entender o que ele precisa, né? Sim, na criança com perda auditiva a gente tem muito isso. A criança ela precisa realmente desenvolver essa audição muito bem. Então ela vai ouvir muito primeiro, entender e compreender aquele mundo que ela está inserida para que depois essa fala comece a aparecer. Sim. E a fala do Ravi já começou a aparecer. E até algumas birrinhas, né? Sim. Conta um pouquinho do que você tem de fala, de expressão já do Ravi no seu dia a dia. A gente tem muito o man, né? Mamã, que é o mamãe agora dele, que anda saindo. O ô, que é o vovô, que foi uma das primeiras palavras dele. E hoje em dia o que a gente até acha engraçado, né? Uma expressão dele que ele aprendeu, que é o não. Sim, é não pra tudo agora. É o não pra tudo. Ele dá não, cruza os braços e fica olhando a gente de canto de olho. O fonfon, né? Que é o trem. O Ravi mora perto no lugar que passa uma linha de trem, né? E ele aprendeu o fonfon do trem, porque ele ouve o fonfon do trem passando. E às vezes ele tá até longe, ele olha pra gente, cutuca e faz assim, pra gente entender que o fonfon tá passando. E ele já entendeu, realmente, ele ouve. Ele ouve. E o Ravi gosta do implante? Como que é? Foi muito difícil ele aceitar colocar o implante? Como que foi esse processo? No início foi. No início o Ravi não aceitou muito bem, né? Porque acho que como era muito som, muita coisa ao mesmo tempo, informação recebendo,
Então, às vezes, acabava incomodando ele um pouco e ele tirava o implante, não aceitava muito. Mas Jogava, né, em alguns sim. momentos. Teve momentos de jogar o implante, tanto que já até chegou a quebrar esse implante dele por conta disso. Mas foi um processo da gente explicar, conversar, sempre estar insistindo dele usar esse implante. A importância do apoio familiar em todo esse processo, né? Sim. E dessa rede de apoio. Porque você não estava o tempo todo ali com o Ravi, Não. você precisava da família, de que todos estivessem ali integrados e responsáveis por esse processo de desenvolvimento do Ravi, né? Sim. Tanto que eu falo que não adiantava só eu insistir nele, né? Então, por isso que sempre tinha que ser uma via de mão dupla, essa família inteira, essa rede de apoio. De eu insistir, mas no momento que eu não estou com ele, quem está com ele da família, insistir. Ter essa insistência com o implante coclear dele. E como que é hoje o Ravi com o implante? Hoje ele briga pra gente não tirar o implante dele. Hoje ele não deixa, se deixar até dorme com o implante. Sim. E quando ele acorda, a primeira coisa que ele olha pra gente é apontando na cabeça que ele quer colocar um implante pra ele escutar. Sim, e é muito bom você trazer esse relato, Ana, porque é muito comum, essa não aceitação naquele primeiro momento da criança. É um objeto diferente, a gente tem que colocar ali ou na orelhinha, ou ali próximo da cabeça, porque o ímã, ele fica ali próximo da orelha, né? Então o Ravi, ele utiliza um implante coclear de peça única, que é esse daqui. Então, ele não tem, por exemplo, esse daqui que fica na orelhinha dele. E aí a gente coloca ali e é um objeto diferente. Então, é muito importante que muitas vezes as crianças não querem usar naquele primeiro momento. Fica tirando, né, o tempo todo, aí as mães questionam, não tá alto, não tá forte, será que a gente tem que arrumar? E não, é um processo de aceitação. Né, que a criança começa a se sentir ali ouvinte, começa a entender que ele vive num mundo sonoro, que aquilo é importante para ele, aí a criança começa a aceitar e querer realmente colocar o tempo todo, né? E quem que te ajuda hoje para levar em terapia? Porque não é de uma hora para outra realmente. Tem um processo terapêutico, ele tem que acompanhar a terapia fonoaudiológica. Então não é fácil, o desenvolvimento é passinho por passinho realmente. A gente tem que ter muita paciência, né? Cuidar um pouquinho das nossas expectativas, porque tem todo um tempo, ele ganha um desenvolvimento muito bom, ele acessou aos sons, ele já entende, mas tem todo um processo para isso acontecer, né? Me conta um pouquinho agora como que é esse processo. Quem que leva o Ravi nas terapias? Quem que te ajuda nesse sentido? E como que tá a sua vida, assim, profissional, social? Nesse caso, te ajuda a você ter essa rede de apoio? Sim, ajuda muito. Hoje em dia, para mim, tem a minha vida profissional. Quem tem essa rede de apoio para mim, de levar a Ravi em terapia, levar a Ravi em consultas diárias, né? São meus pais e os avós paternos dele, que eu tenho essa rede de apoio muito grande. E isso ajudou muito, porque eu falo que eu fui mãe muito nova, né? Então me ajudou muito nessa questão profissional, social, de eu ter uma vida além daquela rotina com o Ravi. Então é gratificante ter essa rede de apoio e é essencial, eu falo. Com certeza, né? Até para a saúde materna. A mãe precisa estar bem para cuidar bem da criança. Sim. Ô, Ana, e se você pudesse deixar ali uma mensagem para essas mães que estão passando por esse momento, para as famílias, sobre a importância dessa rede de apoio, que mensagem que você deixaria? Eu deixaria para ter paciência. Para ter paciência, confiar no processo, que a gente sabe que não é fácil ter essa paciência e confiar, mas tentar. Tentar, que é gratificante a hora que a gente chega numa etapa desse processo. É gratificante e a gente sabe que vai dar certo. Por mais que venha aquele turbilhão de sentimentos, de frustrações, a gente fala, né? Mas no final é gratificante e é maravilhoso ver aquela criança que crescendo e desenvolvendo. Você está chegando nesse momento gratificante, né? Você está colhendo os frutos desse quase 2 anos aí de luta, de realmente acompanhamento do Ravi. Agora você chegou no momento de colheita, né? Assim. Agora a gente tá na fase mais gostosa, a gente tá falando, né? Agora de ver essa esperteza dele, a fala, a expressão e desenvolvimento. Então, em 2 anos, eu falo assim, 2 anos que eu passei nessa rotina de médico, de exame, de descoberta do Ravi,
Agora que a gente tá na fase de respirar e acalentar o coração, que a gente sabe que deu certo e vai continuar dando daqui pra agora frente. que chegou a certeza, assim, nossa, deu certo, foi a melhor escolha. Sim, hoje, se eu pudesse voltar 2 anos atrás para decidir, eu decidiria o implante sem dúvidas. Ana, eu gostaria de agradecer a sua presença, tá? Foi muito bom, tenho certeza que as mães se identificam com as histórias. Sim. Eu te agradeço por ter vindo aqui contar um pouquinho do nosso Ravi. E você, se gostou de mais um dos nossos episódios do Fonotalk, acompanhe nas nossas redes sociais.